Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarot. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha a melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente essa leitura, esta mesa, bem como trazer uma indicação de livro para você. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente, para você capricorniano, um presente para você capricorniana. Bem, vamos à leitura. Na casa 1, nós temos a energia do 8 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, nós temos o arcano maior de número 13. E na casa 3, na energia de futuro, nós temos a carta da Rainha de Copas. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas. Em relação a 8 de ouros, nós temos a carta da estrela. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o rei de ouros. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, sobre o arcano maior de número 13, nós temos o rei de copas. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do 7 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, sobre a rainha de copas, nós temos o 9 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 5 de copas. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 8 de ouros, nós temos a âncora. Sobre o arcano maior de número 13, nós temos a carta de número 8, que também representa o arcano maior de número 13. E nós temos a rainha de copas, sobre a energia da rainha de copas, a carta das nuvens. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida pela carta 8 de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração do 8 de ouros, nós temos uma carta, a âncora, que traz a estabilidade, a segurança, concretude, firmeza em relação às questões de cunho profissional, material. Mas o tarot está dizendo aqui que a prática, a habilidade, ela leva à perfeição. É como se você tivesse que trazer aqui à tona uma aprendizagem, um talento, como se fosse aqui uma habilidade, que você está guardado, aí dentro de você, que você precisa revisitar essa habilidade, trazer, esta expansão para que você tenha retorno material e financeiro. Mas ao mesmo tempo,
O tarô traz aqui a carta da estrela, dizendo que há um aspecto deste talento ligado também às questões de cunho espiritual, se esse for o seu caso. Mas aqui fala em perseverança e em dedicação. É um trabalho árduo, um trabalho pesado, mas que você precisa treinar, aprimorar esta habilidade. Porque o 8 de ouros traz esse aperfeiçoamento, né? Esse trabalho aqui levando a uma obra grandiosa. Então você precisa moldar uma situação de certa forma atrelada ao trabalho, atrelada também às questões de cunho espiritual, como eu disse anteriormente sobre a questão da carta da estrela, mas nós temos aqui também deslocamentos, viagens, né, seguras, firmes, né, concreta, aqui no sentido de segurança. Então nós temos o trabalho com cura, a renovação e o rejuvenescimento. A carta da estrela traz uma influência do signo de Aquário sobre nós, traz aqui interesses em terapias alternativas e espiritualidade, então você deve mergulhar um pouco nestas questões se assim você tiver interesse. Se você trabalha com essas questões, você precisa mergulhar um pouco mais a fundo nesse conceito, trabalhar, né, um trabalho árduo, pesado, mas que vai ter recompensa, porque a estrela traz o aspecto da luz, da calmaria também após sofrimento. É como se nós estivéssemos aqui encontrando um caminho. Então há muita segurança, nada é impossível. Aqui nós temos o aspecto de muita sorte e de muita luz na escuridão, onde a gente deve colocar estes aspectos em movimento. Abaixo dessa energia, dessa vibração, nós temos o Rei de Ouros. O Rei de Ouros traz aqui o domínio financeiro, as posses, os negócios, a sociabilidade ligada a tudo que eu disse anteriormente, né? Para que você possa desfrutar das melhores coisas que a vida possa te oferecer. Essa carta ela traz o aspecto da abundância, da riqueza como meio, né, para um determinado fim, mas que você precisa focar, né, trazer a atenção em relação às questões de cunho material e financeira. Então nós temos aqui você usando também das tuas posses para um bem maior, porque a própria energia do Rei de Ouros traz aqui uma liderança, né, correlacionada às pessoas, à comunidade que está atrelada à tua energia, pois você aqui é muito generoso, muito generosa. Você com status importantes, contente, né? Aqui traz essa energia de contentamento, de uma pessoa extremamente amigável e de boa índole. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Na casa 2 da energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos duas vezes, né, o arcano maior de número 13. Nós temos aqui a influência do signo de Escorpião sobre nós. Esse arcano traz o aspecto da transformação e da transição, assim como a carta de número 8, que é fins de ciclos para inícios de novos ciclos, como a própria representação desse arcano, né, que traz aqui não a morte física, mas a morte de muitas maneiras. É como se nós precisássemos aqui abandonar o nosso antigo eu, ou eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida, aquilo que traz definhamento lento. Há necessidade aqui, capricorniano, capricorniana, de enfrentar novas formas, o estilo de vida. O tarot está dizendo aqui que há inícios de grandes mudanças e que a gente tem que se permitir a essas mudanças, mergulhar profundamente nessas transformações e entender aquilo que não é mais necessário, aquilo que não faz com que a gente possa evoluir e soltar essa energia, essa vibração. Atrelada a essas duas cartas, nós temos o Rei de Copas, que traz o aspecto da cura, né? Da cura como uma compaixão ativa. Então, há necessidade de curar as nossas feridas emocionais do passado.
É como se nós estivéssemos há algum tempo muito preocupada com as outras pessoas, principalmente com a figura masculina, e não se colocando aqui em primeiro lugar. Há uma atividade emocional, cuidado com os sentimentos de raiva que você vem acumulando, se esse for o seu caso, né? Esses sentimentos mais acalorados, é como se nós precisássemos aqui dominar as nossas emoções, focar um pouco mais na nossa pureza emocional, porque nós estamos lidando aqui com uma pessoa muito espiritualizada ou atenciosa, como se fosse um mentor ou um terapeuta, uma pessoa pacífica e bondosa, com fortes, né, valores familiares. Então, há a necessidade aqui de um pouco mais de introspecção, de meditação, voltar-se para dentro para que você também possa fazer as conexões, né, com o teu mentor espiritual, mas também a necessidade aqui de se conectar um pouco mais com a sua energia paterna, enviar luz e brilho, né, para o seu pai, se ele não estiver mais nesse plano físico, há essa necessidade, e se assim ele tiver, dialogar, externar um pouco mais de carinho e luz e brilho, porque nós temos o aspecto aqui da cura ligado à energia paterna. Ainda nessa casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 7 de espadas. Aqui requer um certo cuidado, não sei se você já vem trazendo essa energia, essa vibração da dissimulação e da decepção, por isso que nós temos aqui a energia do arcano maior de número 13, trazendo o fim, a ruptura e o corte desta energia, tá? É alguém aqui deixando de lado a honra da necessidade, há uma energia aqui de roubo, de traição, alguém agiu aqui nas sombras, vamos dizer assim, foi desonesto para contigo, mas você terá que gradativamente ou agora no presente expor essa desonestidade dessa outra pessoa. Você vai ter que chegar até ela e conversar diretamente, né? E expor, dizer claramente que ela foi desonesta para contigo. E às vezes a gente pode usar aqui de astúcia, usar de persuasão para que a gente possa obter respostas em relação a esta energia, a esta vibração. Tem aqui um certo cuidado, porque essa influência está trazendo consequências para o nosso presente, e o tarot está dizendo aqui para que você não empreste nada, né, que envolva aqui energia material nos próximos 3 meses, ao qual você está ouvindo, né, esta mensagem, porque há aqui uma energia, como eu disse anteriormente, de roubo e de traição. Lembrando a você que essa é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos a Rainha de Copas, atrelada à Carta das Nuvens, que traz aqui uma confusão de cunho mental. Vamos entender um pouco esse processo, e essa confusão está muito atrelada às nossas emoções, porque abaixo nós temos o 9 de Copas e nós temos o 5 de Copas. A Rainha de Copas traz o aspecto da sedução, do flerte, da atração e da energia do mistério. É como se nós observássemos aqui um pouco mais a profundeza do nosso subconsciente, porque nós estamos aqui fascinantes. E ao mesmo tempo há um perigo correlacionado a este inconsciente. Nós temos que ter um certo cuidado em relação a essa energia e buscar aqui a sabedoria, né, nas nossas emoções, como se nós fôssemos aqui um vidente, um visionário. Estamos cobertas por emoções.
há necessidade aqui de mudar de perspectiva, né? Ou até mesmo de refletir sobre a personalidade das outras pessoas. Então, há necessidade de analisar profundamente as pessoas aqui ao qual nós estamos convivendo ou nós estamos abrindo uma relação na perspectiva de futuro. Ainda na casa 3, atrelado à energia de futuro, o acontecimento futuro, nós temos o 9 de copas, como eu disse anteriormente, a carta do 5 de copas. O 9 de copas traz o aspecto da satisfação. Aqui tudo de melhor que a vida possa nos oferecer. É como se houvesse aqui uma saciedade emocional na perspectiva de futuro. Os nossos desejos sendo realizados, concretizados, há uma energia de materialização, mas que nós devemos compartilhar aqui a nossa sorte com outras pessoas, porque o 9 de copas traz a energia dos risos, da folia. É uma energia também que fala sobre os prazeres, mas há aqui na perspectiva de futuro uma soma, como se nós estivéssemos aqui somando bênçãos com outras pessoas. Mas essa carta traz aqui a energia dos amigos, né? Como se nós estivéssemos aqui cercados de amigos, de amigas e de muita boa sorte. Esta vibração pode estar atrelada também à necessidade de um ombro amigo, porque nós temos aqui o 5 de copas, que traz a energia do rio de lágrimas, a dor da perda. Pode ser você lamentando um fim, né? Pode ser a perda de um ente querido, se esse for o seu caso, meus sentimentos. Aqui nós temos também o sofrimento emocional, mas que nós devemos, capricorniano, capricorniana, reconhecer que a dor tem um propósito. Nós devemos respeitar a dor e a perda, né, de uma outra pessoa, porque a tristeza também é uma energia temporária. E aqui nós temos o aspecto para alguns, não é uma leitura específica, tá? Lembrando a você que é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Então nós temos aqui um aspecto da separação para alguns de vocês na perspectiva de futuro, mas há a necessidade de focar para dentro, focar no teu eu e consequentemente se recolher e pedir um pouco aqui de ombro amigo, de orientação, de abraço, de afeto, ligado à energia dos amigos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem, né, correlacionada a esse anjo, a este arcanjo de número 59, Rahahel. Acredito que essa seja a pronúncia. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 112, e a mensagem diz o seguinte: você poderá ganhar dinheiro de forma inesperada. Pratique sua espiritualidade. Você possui dons especiais, como nós discutimos aqui na casa 1. Tenha paciência e dedicação enquanto realiza seu propósito de vida. Mantenha um bom relacionamento familiar. Invoque este anjo para ter boa saúde e vida longa. Rahahel, arcanjo de número 59. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 112. Como indicação de leitura, eu estou trazendo o livro também do Eckhart Tolle, porque na leitura anterior nós falamos sobre o poder do agora, e eu estou trazendo o livro Praticando o Poder do Agora, que traz aqui ensinamentos essenciais, meditação e exercícios, né, para que a gente possa focar no presente. É um livro
que traz aqui uma excelente introdução aos ensinamentos do Eckhart Tolle e traz aqui um guia essencial para quem já conhece a filosofia ou para quem não conhece, para que possa mergulhar e compreender um pouco mais das questões que ele fala no Poder do Agora, porque são reflexões também voltadas para as questões do viés um pouco mais budista. Essa é a minha reflexão, tá? Porque já li alguns textos também e há aqui uma conexão. Então, ele vai trazer aqui técnicas, exercícios, meditações para que a gente possa alcançar a felicidade e a paz interior. Ele diz assim: a liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. É quando nós começamos a despertar para o nosso aspecto espiritual, quando entendemos, né, que não somos a mente, não somos o corpo físico, mas uma expansão. Eu gostaria de ler um recorte aqui para você que fala sobre a identificação do ego com o sofrimento. Observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha, iniciar a transformação. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separarmos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher esta função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A primeira coisa para lembrar é que, enquanto você construir sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido, do eu interior no seu sofrimento emocional, você irá resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Entender também as amarras, né? Entender também o sofrimento ao qual nós escolhemos. E se nós escolhemos o sofrimento, nós também podemos escolher a felicidade, a harmonia e a paz. Então eu trago aqui novamente um livro do Eckhart Tolle para que a gente possa expandir a nossa consciência e trazer a atenção, né, para o agora, para isso que importa. Vou deixar aqui na descrição o link para este livro, bem como para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.